Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de uma maravilhosa receita. É o croquete de alho com ervas finas e batatas na massa. E fica comigo até o final, eu vou te ensinar todas as dicas e segredinhos dessa maravilhosa produção. E além disso, eu vou lhe mostrar como modelar em formatos de petisco. Vamos lá para o passo a passo? Para fazer o nosso delicioso salgado de alho com ervas finas, vamos precisar de 300 gramas de batatas cozidas e eu coloquei aqui no liquidificador com o próprio caldo do cozimento. 2 colheres de sopa de ervas finas e 2 colheres de sopa de caldo de legumes. Esse caldo de legumes, ele já tem sal e vocês compram esses 2 ingredientes aqui em lojas de especiarias. 50 gramas de alho e o alho tem que pesar, sabe por quê? Olha só, se eu for falar para vocês que aqui tem 10 dentes de alho, olha a diferença do tamanho. Bem diferente, né? Então, tem que pesar, tá bom? Eu preciso de 1 litro de caldo de batatas. Aqui no liquidificador, eu vou colocar água. Não vou falar a quantidade agora, porque o total que eu preciso é de 1 litro de caldo. Aqui, tá medindo, em média aqui, 850 ml. Então, depois que eu bater, se precisar, eu vou completar com um pouco de água. Agora eu vou bater. Deixa eu ver aqui, olha só. Vou completar aqui para que dê 1 litro. Mais um pouquinho. Pronto. Agora eu tenho 1 litro de caldo. Aqui na panela eu tenho 100 gramas de margarina e uma cebola média ralada. Eu vou refogar em fogo baixo. A nossa cebola já está completamente refogada. Aí você pode estar se perguntando, por que Ediva não colocou o caldo de legumes e as ervas finas no liquidificador? Sabe por quê, pessoal? Porque se eu colocasse, o nosso caldo, ele iria ficar verde. Eu quero que ele fique com os pontinhos aqui das nossas ervas. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu vou adicionar essa farinha aqui no caldo, mas eu só vou fazer isso depois que esse caldo estiver fervendo. O nosso caldo já está fervendo por completo. Agora desligue o fogo e eu quero que você escreva uma dica aí no seu caderninho. Se você já tem experiência com a panela aqui, olha, na boca do fogão, você pode colocar, só um passarinho aqui, você pode colocar a farinha toda de uma só vez. Mas se você não tem experiência, você vai desligar o fogo, tire a panela da boca do fogão e adicione a farinha toda de uma só vez. E não se preocupe com a aparência que vocês vão ver. Olha só, pessoal. Diga se não dá para entrar em desespero, principalmente se você está começando, olha só. Mas confie em mim, misture até que toda a farinha fique envolvida no caldo. Prontinho, pessoal. A farinha aqui já está envolvida no caldo. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou cozinhar essa massa por uns 5 minutos ou até que ela solte do fundo da panela, porque a farinha de trigo aqui, ela não está cozida, ela está apenas envolvida no caldo. Agora vamos cozinhar. A nossa massa já está completamente cozida, agora desligue o fogo. Não tente abrir com suas mãos. E olha só, pessoal, tá vendo esses pontinhos aqui laranja? É do caldo de legumes. Veja de perto. Depois que a massa estiver em uma temperatura em que eu consiga pegar,
Eu vou sovar ela aqui por uns 3 minutos. Passado esse tempo, agora vamos sovar. Pronto, a nossa massa já está completamente sovada. E olha só que massa linda. Mas croquete mesmo, o que é o croquete, Edva? Pessoal, o croquete é uma massa onde você pega o ingrediente aí de sua preferência e coloca nessa massa. No caso aqui, a nossa massa é de batatas e eu coloquei alho com ervas finas. Se você não quiser colocar o alho com ervas finas, você pode colocar frango, carne moída, bacon, calabresa, fique livre. E aqui, para você fazer os croquetes, eu vou pesar aqui 3 porções de 20 gramas. Você pode modelar aqui em formato de bolinha. Sempre que você pegar a porção da massa, aperte um pouco para que fique mais compactada, sabe? Ó, o princípio é sempre bolinha, tá bom? Aí você pode deixar modelado em formato de bolinha, em formato de quibe, vai fazer isso aqui, nessa lateral aqui do lado de suas mãos. Quibe. Ou você pode modelar no formato de tubinho. Tubinho. Então fica tubinho, formato de quibe e bolinha. Mas se você não tiver a balança, você não vai deixar de fazer não. Não vai mesmo. Olha só, você pode pegar uma porção, vai fazer uma bola. Na bancada, você vai abrir uma tira assim, olha. Você pode usar seus dedos para poder medir, assim, olha. 2, 2. E olha só. Tá vendo? Fica padronizado. Então, não deixe de fazer só porque você não tem a balança, tá bom? E eu não vou fazer nenhum desses formatos aqui. Eu vou lhe ensinar como você fazer em formato de tirinhas ou de tubinhos. Olha só. Aqui eu tenho uma máquina. Essa máquina ela é de moer carne e o material dela é todo em alumínio. E essa é uma máquina antiga, tá, pessoal? Eu tenho certeza que sua avó conhece ou seu avô. Gente, essa máquina ela é maravilhosa. Facilita bastante para você que vai trabalhar assim, em formato de tirinhas. Quando eu comprei, ela veio com esses acessórios aqui. Esse daqui é de você modelar linguiça calabresa. Esse daqui é de você modelar biscoitos. Essa máquina aqui, ela é manual. Aí você pode pensar, Edva, existe a elétrica? Sim, existe a elétrica, muito mais moderna do que essa. E se você tiver a intenção de comprar esse tipo de máquina e quiser ajudar ainda mais o canal, porque você já ajuda curtindo, comentando, assistindo agora, isso já é uma ajuda. Mas se você tiver a intenção de comprar, eu vendo esse tipo de máquina e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. E eu vou usar esse aqui, o fininho. Coloco a massa aqui e ela sai por aqui. Aqui eu tenho 300 gramas de farinha de rosca. E você não precisa passar em líquido, nada, apenas na farinha de rosca. Agora vamos para o quadro Dica de Milhões. Ai, gente, só brincando, né? Então, pessoal, a dica aqui é a seguinte. Se você quiser adiantar a sua produção, desse jeito que está aqui, você vai tampar e levar para a geladeira. E você pode deixar lá de um dia para o outro. E no dia seguinte, você pode fritar a sua produção.
Isso adianta bastante. E qual a validade, Ediva, na geladeira? Pessoal, a validade até de 3 dias, mas por segurança, deixe apenas 2 dias. E se você me perguntar nos comentários se pode congelar, pessoal, falar uma coisa para vocês, muito sincera, eu nunca congelei. A única coisa que eu fazia era adiantar minha produção. E para que você tenha noção aí da quantidade, isso depende de como você vai modelar. Eu posso fritar agora? Posso. Se você tem experiência, pode fritar agora, não tem problema não, porque você já vai saber ali a temperatura do óleo e tudo. Mas se você não tem experiência e você quer ter sucesso aí na sua produção de frituras, deixe resfriar. E aí, quando você resfria, ele fica mais firme e fica excelente e não vai ter erro aí na sua fritura, tá bom? Que agora eu vou tampar e depois eu volto. Prontinho, pessoal. Passado esse tempo, olha só como eles ficam firmes. E o óleo, pessoal, o óleo que eu uso, a marca, é a marca do mais barato. Esse óleo aqui, eu estou aproveitando ele, eu já usei uma vez ele. Aí as pessoas falam assim, você tem vergonha não, Ediva, de mostrar o aproveitamento? Gente, vida real, muito mais do que digital. Todo mundo aproveita o óleo, é só limpar, colocar em um pote de vidro e da próxima vez você usar. Ah, escreva essa dica aí no seu caderninho. Qual é o óleo que você não pode aproveitar? Gente, é aquele óleo que a gente frita um peixe, frita um bife. A gente não pode aproveitar esse tipo de óleo. Mas um óleo que você fritou batata frita, coxinha, risole, um quibe, um pastel, é só limpar e aproveitar. Quando você for fritar, não pegue os salgados com as suas mãos e coloque dentro do óleo. Não faça isso porque você pode queimar as pontas dos seus dedos, porque quando você coloca aqui, o óleo ferve. O que que você tem que fazer? Você tem que usar um utensílio, desse jeito aqui. Aí você pode colocar dentro do óleo depois que ele estiver quente. Ai, gente, cadê meu like? Eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Agora eu vou aquecer o óleo. Olha só como eles ficam lindos. Perfeitos, né? Olha só, pessoal. Batatas, alho e ervas finas. Será que tá bom? Impossível comer apenas um, viu? Que negócio bom é esse, minha gente? Perfeito. E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Aí você pode colocar uma porção. Em média, é 100 gramas. Aí você tampa, coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. E se você não tiver a balança, você não vai deixar de vender. Você pode usar como medida copos. Esse copo aqui, o tamanho dele é de 150 ml. Você pode fazer vários copos. E sobre o preço de vendas, eu não posso falar isso para vocês, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Mas eu já tenho aqui no canal um vídeo mostrando passo a passo de como você deve calcular o preço de vendas dos seus salgados. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Olha, tem essa embalagem aqui também. Isso daqui é uma forminha de alumínio para empadas. O tamanho dela é de 150 ml. Assim, olha. Aqui, ó. Formas para empadas de 150 ml. É vendido assim, vem 50 na embalagem. E aí você tira fotos, coloca nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, no grupo aí da família, e aí você faz uma grana extra. Gente, esses croquetes aqui de batatas com alho
e ervas finas. Gente, é assim tudo de bom. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser aprender ainda mais, eu tenho um e-book de salgados de festa com várias dicas e segredinhos para você ter ainda mais sucesso na sua produção. O link para a compra está na descrição. Um forte abraço e até o próximo vídeo.